Uma honra o convite, deputada Adriana. Saúdo meus companheiros de painel, a Márcia, o Dr. Rodrigo, meu eterno professor, Dr. Luiz Carlos, também a deputada Margarete, a quem ainda não tinha tido o prazer de conhecer. Vou fazer uma apresentação aqui compartilhando minha tela. Não sei se vocês todos já conseguem visualizar. Como não houve resposta, eu estou supondo que sim. Então, sim, o tema estamos que me vendo toca... muito bem o teu slide. Perfeito. Então, o tema que me toca tratar é transparência e fiscalização de contas partidárias e eleitorais. Para quem nos acompanha também, me apresento rapidamente. Sou diretor executivo do Transparência Partidária, cientista político e advogado, sou mestre em dados abertos governamentais pela PUC de São Paulo, tenho MBA em relações governamentais pela FGV e também sou membro do Conselho Deliberativo da Transparência Brasil. Antes de mais nada, esclareço que falo em nome da campanha Freio na Reforma, é uma campanha que se estruturou no início do ano para acompanhar esse processo, que é o maior desde a redemocratização de debate da legislação eleitoral, partidária, possível reforma do nosso sistema político. É uma iniciativa do ITS Rio, do Transparência Partidária e do Pacto pela Democracia, com o apoio de mais de 30 entidades, como a Associação Brasileira de Ciência Política, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Observatório Social do Brasil, Movimento Voto Consciente, Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas. Bem, apresento aqui uma rápida, breve linha do tempo, referente especificamente ao que ocorre ou ocorreu no grupo de trabalho desde que ele foi instituído em 11 de fevereiro de 2021. Ressaltando que, quando digo que estamos diante desse processo que é o maior desde a redemocratização de reforma política, esse processo abrange outras arenas, outros fóruns que não apenas o GT. Mas assim que o GT foi instalado, nós apresentamos uma carta aberta ao presidente da Câmara dos Deputados, solicitando a conversão desse grupo de trabalho em comissão especial, porque entendíamos que a comissão especial garantiria regras mais claras de tramitação, como prazos, pedidos de vista e mesmo a votação de um relatório pela comissão, mas sobretudo porque na comissão haveria garantida a representação proporcional dos partidos, de modo que essa nos parecia uma opção mais democrática, reconhecendo, claro, toda a legitimidade da instituição de um grupo de trabalho. Aqui na linha do tempo também, nós ressaltamos que a primeira audiência pública do GT ocorreu no dia 5 de março e a última no dia 13 de abril. Portanto, desses 6 meses de funcionamento do grupo de trabalho, nós tivemos pouco mais de 4 semanas de audiências públicas virtuais, com todas as dificuldades decorrentes não apenas desse meio, mas também da conjuntura de pandemia que nós vivenciamos. Entre a finalização das audiências públicas no dia 13/4 e a apresentação oficial do texto no dia 3 de agosto, diferentes versões informais desse texto circularam. É um texto muito extenso, com mais de 900 artigos, mais de 340 páginas, e não tivemos ainda devolutivas a respeito deste produto, assim como temos hoje, nesta oportunidade, por isso ela é tão importante para nós. Também nos preocupa demasiadamente a perspectiva de votação deste texto tão amplo em poucos dias após a apresentação. Nós entendemos que ajustes pontuais na legislação partidária e eleitoral são naturais, são possíveis de se realizar, mas uma reforma tsunami, uma reforma tão ampla como se propõe, do nosso ponto de vista, não caberia em 2021. Vou falar rapidamente sobre prestação de contas eleitorais e centrar minha análise nas prestações de contas partidárias, que nos parecem ser o aspecto mais preocupante do texto. As prestações de contas eleitorais, historicamente, são mais transparentes no país, mas ainda são vulneráveis. Isso não se deve à proposta, porque o projeto acerta do ponto de vista das eleitorais, ao manter a disciplina atual desse tipo de prestação de contas. Na verdade, o projeto acerta ao manter as resoluções do TSE a respeito
e também o que nós chamamos do combo transparência, isso é, as ferramentas e sistemas de prestação de contas eleitorais e de transparência dessas contas, especialmente o SPCE, o Divulga Cand, a obrigação de apresentar receitas pelas campanhas a cada 72 horas, ressalvando que, do nosso ponto de vista, o ideal seria estender essa obrigação também para as despesas, o que chegou a constar em alguma das versões informais que foi apresentada, e também o relatório que foram apresentadas e também o relatório parcial que retornou após alguns apontamentos, não apenas nossos, mas também de outros analistas. Brevemente também pontuando que o projeto perde, de alguma forma, a oportunidade de avançar em algumas vulnerabilidades ou encaminhar algumas das vulnerabilidades que persistem do ponto de vista das prestações de contas eleitorais. Especialmente porque a Justiça Eleitoral, via de regra, analisa de modo mais aprofundado apenas as contas dos vencedores. A contabilidade dos derrotados é examinada, em geral, de modo simplificado, a chamada prestação de contas simplificada, que é restrita a 3 pontos. Então, o primeiro, a verificação de respeito ao teto nominal de gastos, se foram apresentadas notas fiscais ou recibos associados às despesas pagas com recursos públicos e se não houve recebimento de recursos sem identificação ou de fontes proibidas. Nós entendemos que é um aspecto importante de vulnerabilidade, porque apenas nas 2 últimas eleições foram mais de 400 mil candidatos derrotados a um custo de 7,4 bilhões de reais em recursos públicos destinados a essas campanhas, já em valores atualizados. Bem, do ponto de vista das prestações de contas eleitorais, que são as que mais nos preocupam de fato, é importante contextualizar que até o ano de 2017, 2018, todo esse processo de prestação de contas partidárias ocorria em meio físico, em papel, pilhas e pilhas de documentos e notas fiscais que eram fisicamente enviados pelos partidos para a Justiça Eleitoral. Foi nesse biênio que a Justiça Eleitoral levou o processo judicial eletrônico para as prestações de contas partidárias e também implementou o SPCA, o Sistema de Prestação de Contas Anual. Essas 2 inovações constituíram grandes e importantes avanços. Por quê? Especialmente o SPCA. Este é o sistema. Né? É um sistema que compila receitas e despesas dos partidos. Aqui se pode ver a interface de operação do sistema para a declaração de receitas. Então, como podem ver, os campos estão padronizados, a natureza do recurso, a fonte do recurso também, se vem do fundo especial de campanha, do fundo partidário ou de outros recursos. Da mesma forma, a classificação da receita é padronizada e, da mesma forma, se trata de contribuições de filiados, de parlamentares, se houve doações, se são ganhos com ativos, juros, outras receitas diversas, tudo bem detalhado. Do ponto de vista das despesas, a mesma coisa. Nós temos a padronização da fonte, do tipo de aporte, se ou melhor dizendo, de despesa, se é o pagamento de um boleto, se é uma fatura, se é um recibo. E depois temos o detalhamento das despesas, se estão sendo pagos aluguéis, inclusive, detalhando se são direcionadas essas despesas para programas específicos, como os programas de incentivo à participação da mulher, ou se são despesas da época eleitoral, relacionadas ao processo eleitoral. A mesma coisa com relação aos mais diversos tipos de gastos, assinatura de periódicos, de revistas, esgoto, água, luz, materiais de limpeza, são mais de 170 rubricas, todas muito bem detalhadas nesse sistema desenvolvido e implementado em 2018 pela Justiça Eleitoral. Isso permite que se sistematize e organize toda a despesa dos partidos políticos, toda a declaração das contas dos partidos políticos, que fica pública e transparente no repositório de dados eleitorais no portal do TSE, em formato de dados abertos. Então, como podem ver, aqui nós temos a data do lançamento,
o ano a que se refere, a esfera partidária responsável, o CNPJ dela, o nome do partido e o valor da despesa, inclusive a fonte da despesa. No ano passado, a Justiça Eleitoral, inclusive, implementou este sistema, este portal, é o Divulga SPCA, que traz de modo mais amigável, com gráficos e tabelas, as receitas e despesas de cada um dos partidos políticos. Isso está disponível para qualquer cidadão. Da forma como está, então veja, esse combo, especialmente processo judicial eletrônico e SPCA, especialmente o SPCA, trouxeram, sem sombra de dúvida, mais segurança, mais rapidez, mais eficiência na fiscalização, porque os dados estão padronizados, é possível fazer cruzamentos, e também mais transparência, uma vez que esses dados estão abertos. Bem, da forma como está, o projeto de lei complementar 112 de 2021 acaba com tudo isso. E acaba com isso pela seguinte razão. No capítulo 5, que trata das prestações de contas partidárias, o projeto prevê que o sistema utilizado será o SPED, que já é utilizado pelos partidos políticos. Eles já preenchem esse sistema, mas é um sistema de movimentação contábil, apenas de escrituração contábil. Esse sistema foi desenvolvido pela Receita Federal, a sigla significa Sistema Público de Escrituração Digital. Como podem ver, aqui um mesmo declarante faz lançamentos da mesma espécie, então se trata da gestão de redes sociais e criação de conteúdo, mas a cada vez que faz o lançamento, ele escreve de maneira diferente. Em alguns casos, escreve gestão de redes sociais e criação de conteúdo, em outros, redes sociais e conteúdo, em outros casos, inclusive, com erros de digitação, como se pode ver aí na última linha. Então, veja, se o projeto for aprovado da forma como está, nós teremos, de fato, o fim da transparência das contas partidárias. Porque o SPED, embora tenha público no nome, Sistema Público de Escrituração Digital, não é público, o acesso é restrito. E também não é aberto. Não, as bases de dados do SPED, ao contrário do SPCA, não estão publicadas em formato de dados abertos. Então, nós retornaríamos àquela situação pré-2018, pré-implementação do sistema da Justiça Eleitoral, pelo menos do ponto de vista da transparência. Do ponto de vista da fiscalização, da auditoria, é possível dizer que a proposta significaria, do nosso ponto de vista, o fim do processo de modernização da auditoria das contas partidárias que o SPCA proporcionaria. Digo proporcionaria porque as contas de 2017 a 2020, que são aquelas que começaram a ser lançadas via SPCA, ainda sequer foram julgadas. O julgamento mais recente da Justiça Eleitoral em relação a contas partidárias refere-se às contas de 2015. Bem, também nos causa bastante preocupação o artigo 129 da proposta, que retira o poder regulamentar, ou melhor dizendo, não encampa entre as funções do Tribunal Superior Eleitoral o poder regulamentar sobre procedimentos para a prestação de contas eleitorais e partidárias, de modo que toda a regulação sobre o processo de auditoria do financiamento eleitoral e partidário ficaria a cargo unicamente do Congresso Nacional. Alguns apontamentos finais. Também nos preocupa bastante o parágrafo 12 do artigo 68, que retira o caráter jurisdicional e atribui caráter administrativo às prestações de contas partidárias. Alega-se que o processo administrativo seria apenas uma fase preliminar e que, se houvesse qualquer indício de irregularidade, o processo poderia ser impugnado e tornar-se, então, um processo judicial. Mas essa eventual judicialização dependeria de impugnação por outro partido com prova pré-constituída em 15 dias após a decisão no processo administrativo. Do nosso ponto de vista, é absolutamente inverossímil imaginar que os partidos políticos tenham interesse e condições de fiscalizar mutuamente suas prestações de contas para apresentar impugnações em prazo tão exíguo e ainda por cima com prova pré-constituída. Bem, então, dentro deste processo administrativo, é possível ingressar com inúmeros pedidos de reconsideração, como de fato ocorria até a conversão do processo de prestação de contas partidárias em jurisdicional, que poderiam, inclusive, levar à prescrição, que ficaria facilitada, porque a proposta diminui o prazo prescricional de 5 para 2 anos.
Vale pontuar que, em agosto do ano passado, a transparência partidária funcionou como amicus curiae numa ADI, em que legendas as mais variadas de todo o espectro político, 19 partidos, combatiam precisamente o caráter jurisdicional dos processos de prestação de contas partidárias e o seu corolário da preclusão. Por unanimidade, o STF rejeitou o pedido dos partidos. O relator, ministro Gilmar Mendes, foi bem taxativo. Abre aspas. Caso levássemos a extremos a garantia de apresentação de documentos comprobatórios a qualquer tempo, o que ficaria, sim, facilitado caso o processo voltasse a ser administrativo, fecho parênteses, no curso da prestação de contas, como defendem os autores, bastaria a apresentação de provas em grande quantidade documental à véspera do decurso do prazo legal de julgamento das contas pela Justiça Eleitoral, para que o comando constitucional da prestação de contas fosse inteiramente esvaziado. Outros 3 pontos que nos preocupam. O inciso 12 do artigo 66 permite utilizar o fundo partidário para qualquer tipo de despesa de interesse do partido a critério da direção executiva. Hoje, a lei estabelece um rol limitado de usos que necessariamente devem ter relação com as atividades próprias da vida partidária. Se bem entendemos, se essa alteração vier a ser aprovada, despesas com confraternizações e eventos sociais, por exemplo, sem qualquer caráter político, dificilmente poderiam ser questionadas. O parágrafo 10º do artigo 68 afirma que o dinheiro público usado de modo irregular pelos partidos seria devolvido apenas em caso de gravidade. Hoje, a lei determina que esses recursos sempre têm que ser devolvidos ao erário. Essa devolução de recursos públicos usados irregularmente ficaria, dessa forma, então, sujeita à subjetividade do que se considera grave. Bem, também nos preocupa bastante o parágrafo 10º do 68, que prevê pena de multa de no máximo R$30 mil pela desaprovação das contas partidárias, quando hoje a legislação impõe multa de até 20% sobre os gastos irregulares, os quais com frequência ultrapassam milhões de reais. Então, do nosso ponto de vista, em alguns casos, essa alteração poderia até tornar a pena praticamente inócua. Alega-se que essas mudanças dariam celeridade aos julgamentos das contas dos partidos e não se põe em dúvida a boa intenção dessas propostas, mas entendemos que a busca pela agilidade não pode ocorrer em prejuízo da qualidade da fiscalização de recursos públicos, ainda mais em montantes tão expressivos. Por que prestação de contas é um tema importante? Para finalizar, trouxe aqui alguns exemplos de irregularidades identificadas pela área técnica da Justiça Eleitoral e já reconhecidas também pela Justiça Eleitoral, claramente. A fonte são os acórdãos dessas prestações de contas, julgadas em 2015, e alguns partidos ainda não foram julgados, mas o valor acumulado das irregularidades até julho de 2021 ultrapassa 72 milhões de reais. E são irregularidades como, por exemplo, benfeitorias realizadas na chácara do presidente do partido político, somando quase 80 mil reais em valores atualizados para compra de TV, frigobar, ar-condicionado, etc. A aquisição de aeronaves para viajar poucas distâncias, é possível conferir todos esses acórdãos nas respectivas prestações de contas que tem os números aí na tela. Além disso, eu gostaria, para finalizar, de apresentar alguns dados sobre o crescimento exponencial da quantidade de recursos públicos destinada a partidos políticos e campanhas eleitorais. Vejam que nas eleições de 2014, foram cerca de 370 milhões de reais. Com a proibição do financiamento empresarial, nas eleições de 2018, esse valor saltou para quase 4 bilhões de reais, 3 bilhões e 400 milhões, sendo que a equipe e a estrutura de fiscalização da Justiça Eleitoral permaneceram praticamente a mesma. São cerca de 130 funcionários em todo o país, nos TREs e no TSE, dedicados a esse trabalho. Do ponto de vista dos recursos públicos transferidos para o sistema partidário como um todo, veja que nos 6 anos anteriores à proibição do financiamento empresarial,
foram cerca de 2,8 bilhões. Já nos 6 anos posteriores, ou seja, de 2015 a 2021, esse valor salta para 11,5 bilhões, um crescimento de mais de 400%, também sem que houvesse a correspondente a melhoria no sistema de fiscalização e, do nosso ponto de vista, da forma como o projeto se encontra hoje, essa sistemática, pelo menos em relação às prestações de contas partidárias, também retrocederia significativamente. Eram essas as nossas considerações. Muito obrigado, deputada Adriana, muito obrigado à deputada Margarete Coelho pela atenção.